E trouxe, como prometi para vocês, algumas questões para refletirmos sobre temas atuais de direito imobiliário. O que eu sugiro? Pensarmos nos desafios que as plataformas tecnológicas têm trazido para a locação. Não para a locação, né? Para as relações civis, para as relações privadas de uma maneira geral, mas com reflexo que nos interessa na locação. O Airbnb, o WeLive, o WeWork, o Quinto Andar, enfim, essas plataformas tecnológicas, elas têm trazido alguns desafios e eu proponho aqui, para meditarmos, para pensarmos, algumas questões. Começando com uma que, por coincidência, foi objeto, como a Maria sabe, de uma decisão, e já começamos a discutir, né, ali antes da palestra, de uma decisão do relator de um recurso especial, ministro Luiz Felipe Salomão, que sem qualquer bairrismo, né, é o maior ministro que nós temos no Superior Tribunal de Justiça, né? O Rio de Janeiro está muito bem representado com o ministro Belize, com o ministro Salomão, repito, sem qualquer bairrismo, né? O STJ tem grandes ministros, mas os votos têm se destacados, de vanguarda, têm partido dos dois, e não foi diferente ontem. Ele enfrentou o desafio, que é polêmico, né? Vai agradar alguns, desagradar outros, mas é polêmico. Então, para quem quiser tomar nota... Você veja que o Ibradim está tão organizado que nós combinamos com o Salomão que ele julgasse ontem, para nós podermos comentar hoje. Isso tudo foi programado pelo Ibradim. Para quem quiser tomar nota, o RESP é o 1.819.075. 1.819.075. O que se discutiu ali, eu vou tentar ser muito sucinto. Se discutiu o seguinte: era um condomínio no Rio Grande do Sul e uma senhora com muita dificuldade financeira em certo momento da vida dela... Convido a mesa o nosso... Conseguiu um habeas corpus. Desculpa. Nosso presidente, José Ricardo Pereira Lira. E não foi o ministro Gilmar. Bom dia a todos. Sabe por que, Lira? Porque ele tinha dito que você estava preso no trânsito. Alô, alô? Gente, desculpa, eu vim lendo o iPhone, o taxista pegou o túnel Marcelo Alencar, eu fui parar no Caju, depois eu peguei a Avenida Brasil, um engarrafamento monumental é inacreditável, realmente é uma coisa surreal. Já me aconteceu. Quero ficar aqui. Exatamente. Vamos lá, bom dia a todos, vou dar prosseguimento, né? Já teve início os trabalhos? Comecei a falar, mas... Então vamos lá, Fábio. Senhor presidente. Não, queria agradecer a todos, né, esse evento do Ibradinho, o André Abelha organizou e o Fábio, né, juntos, com muito carinho, né, junto com a Emerge. Para nós é uma oportunidade maravilhosa estar aqui nesse auditório espetacular, discutir assuntos realmente da ordem do dia, né? Certamente hoje esse Airbnb não poderia ser o momento mais oportuno, né, com o STJ se manifestando ontem sobre o tema. Vamos falar sobre essas locações todas diferentes. Outro dia nós fizemos um evento que eu brinquei chamando de loucações, né? Eu soube que o professor Silvio Capanema também fala dos condemônios, né? Então, eu falei condemônios e loucações, né? Seria a nossa oportunidade de conversar sobre esses assuntos aqui hoje. Bom, vou dar início. Quem vai? É o Fábio que vai dar início? Então, obrigado, que a gente tem um excelente evento. Desculpem mais uma vez o atraso e vamos em frente. Obrigado. Obrigado, presidente. Bom, então, nesse recurso especial, o que aconteceu? Uma senhora em dificuldade financeira, como eu dizia, no Rio Grande do Sul, pegou um apartamento dela grande, dividiu em cômodos e começou a fazer a locação dos quartos. E aí ela acabou superando a dificuldade financeira e achando atraente financeiramente a oportunidade que ela imaginou. O que aconteceu? A filha vai e compra um outro apartamento no prédio. E ela pega um apartamento, não sei qual é a metragem, mas vamos supor 200, 300 metros quadrados, e divide em vários quartos.
o RESP conta que a sala era grande e foi dividida em 2 cômodos para propiciar a locação. Isso vinha acontecendo desde 2011. Isso é um dado importante para refletirmos juntos aqui. Desde 2011, sem transtornos para o condomínio. E nesse recurso especial, tem um detalhe também interessante, que é o seguinte: o grande debate em relação à proibição do Airbnb é saber se a convenção de condomínio e se a assembleia de condomínio tem ou não poder para chegar tanto, para proibir que o proprietário faça uso das faculdades que o artigo 1228 confere a ele, ou seja, usar, fruir, dispor e reaver, especificamente fruir, extrair as utilidades econômicas de um imóvel. Então, tanto o Código Civil como a Lei de Condomínio e Corporação, que já diz isso desde 64, como o Código Civil 16, permite a exploração econômica de um bem. Então, a decisão que proíbe é uma decisão restritiva do direito de propriedade, né? O que não é um problema. Vamos chegar daqui a pouco a essa conclusão, porque o Código Civil autoriza restrições diversas à propriedade, tanto da área exclusiva como da área comum. Mas, prosseguindo aqui na análise desse recurso especial, o condomínio ajuizou uma ação cominatória. E qual é a particularidade? Não tinha nem regra na convenção de condomínio e nem deliberação por assembleia proibindo. Isso é uma particularidade muito importante desse precedente. Não havia ali. Eu sempre pergunto, mas como eles ajuizaram, então, a ação para proibir? Eles se valeram de uma regra da convenção que diz que a finalidade do condomínio, naquele caso, é residencial. E aí, aquela locação se assemelharia a uma hospedagem, que é um contrato atípico, né? Nominado, porém atípico. Então, por se caracterizar como hospedagem, seria uma locação comercial num prédio residencial e estaria a ilegalidade. Bom, em primeira instância, foi julgado, procedente o pedido cominatório e, em segunda instância, mantida a decisão. E daí sobreveio o recurso especial, que é uma curiosidade, professor, o condomínio não contrarrazou o recurso especial, né? Ou seja, o condomínio não tinha grande, né, aparentemente, preocupação com o tema, porque não contrarrazou, né? E quem ingressou como terceiro assistente foi o Airbnb. O Airbnb ingressou como terceiro assistente. Uma situação interessante, porque nós sabemos que o interesse meramente econômico não justifica a intervenção no assistente. E aí o STJ, em diversos acordos, e o relator cita esses acordos, ele vem entendendo que, eventualmente, o interesse econômico ele é secundário, não afasta a legitimidade do terceiro. Ou seja, eu posso ter um interesse que consiste, pura e simplesmente, em algum direito meu ser atingido por uma demanda que envolva uma relação jurídica que eu não integro. Então, o Airbnb seria atingido a nível nacional por essa decisão. Por quê? Porque ele se vale daquela plataforma para fazer a aproximação entre o hóspede, como eles chamam, que é um locatário, na minha opinião, né, e o seu disponibilizador. Então, ele entendeu que seria legítimo o ingresso do terceiro assistente Airbnb e deu provimento ao agravo de instrumento para converter o agravo de instrumento em recurso especial, acabou sendo, portanto, julgado ontem, começou o julgamento RESP. E quais foram os pontos aqui que eu destaquei do voto? Primeiro é o seguinte, o relator ele afastou a caracterização da hospedagem, fez uma análise profunda da Lei 11.771 de 2008, 11.000, para quem quiser anotar, 771 de 2008, que trata de aspectos turísticos do contrato de hospedagem. E ele entendeu o seguinte, a meu ver, com total razão. Ele entendeu que o contrato de hospedagem se caracteriza por um mix de serviços. Ou seja, você na hospedagem você tem um serviço de segurança, uma lavanderia, você tem arrumação do quarto, enfim, tem serviços diversos que você não tinha ali. Até tinha a particularidade da dona do apartamento lavar roupa, né, eventualmente, dos locatários, mas ia em circunstâncias acidentais e não essenciais para a qualificação daquela relação. Ela própria oferecia. Então, ele, enfim, em resumo, afastou a hospedagem e entendeu que a relação era locatícia, sim. Porque lá no Tribunal do Rio Grande do Sul, o tribunal entendeu que a natureza comercial
de hospedagem descaracterizava a locação e, portanto, afastava a 8245 de 91. Isso foi superado no recurso especial, sendo que é uma locação, sim, e uma locação residencial. Prosseguiu o julgamento enfrentando o ponto central. Qual o ponto central? O ponto central é a limitação ao direito de propriedade. Essa questão é uma das questões, a meu ver, mais complexas do direito imobiliário, porque você tem grandes argumentos a favor e grandes argumentos contra. Por exemplo, a lei de locação, ela expressamente autoriza que você celebre o contrato de locação por qualquer prazo. Não existe prazo para a lei de locação. Existe a necessidade de venda conjugal se for mais de 10 anos, né? Mas qualquer prazo pode ser estabelecido, que inclui prazo de um dia. Então, se eu posso fazer uma locação por temporada, leia-se a locação de até 90 dias, eu, ao disponibilizar o meu imóvel no Airbnb, eu estou fazendo com o proprietário o exercício da faculdade de fruir em conformidade com a legislação brasileira. Ou seja, a legislação brasileira me assegura fruir no Código Civil 1228 e a legislação brasileira me autoriza a locação por temporada até 90, não tem mínimo, na lei do 1245 de 91. Então, como o condomínio poderia proibir algo que a legislação brasileira permite? Esse foi um dos pontos que ele enfrentou, a legalidade como um dos critérios para controlar o exercício da autonomia. Então, a locação é residencial e seria autorizada. A particularidade, repito, envolve, neste caso, não haver deliberação de assembleia, não haver regra de convenção condominial proibindo a locação por temporada. Agora, o argumento contrário, qual seria? Eu vou ler aqui um artigo, estava conversando com o professor Capanema antes de começar, que é muito esquecido pela dogmática brasileira, um artigo do Código Civil, que é o artigo 1334. Aliás, a minha dissertação de mestrado na UERJ, fui orientado pelo nosso professor Gustavo Tepedino, que vai encerrar, não percam, né, nosso encontro hoje. O professor Rodrigo foi, inclusive, meu contemporâneo lá na UERJ. Né? Esse artigo, esquecido, repito, ele diz o seguinte, 1334 do Código Civil. É o artigo que trata do conteúdo mínimo da Convenção de Condomínio. Ele diz que, além das cláusulas referidas no artigo 1332, e, aspas, das que os interessados houverem por bem estipular, a Convenção de Condomínio determinará. Ou seja, vem com rol de conteúdo mínimo e dá um espaço para a autonomia privada moldar o restante do conteúdo. Que é uma discussão, né, que a gente poderia travar até meia-noite. Né? Mas o fato é que existe base legal para o exercício da autonomia privada no condomínio edilício. Né? Eu sou parte de um grupo de WhatsApp de professores do Brasil inteiro, a gente estava discutindo isso de forma interminável ontem. Né? E eu batia muito nessa tecla. Né? Não tem lei para proibir a locação para Airbnb. Não tem lei, mas pode haver deliberação de assembleia. A discussão, portanto, tem que avançar para um segundo estágio. Qual estágio? Saber se aquela deliberação de assembleia respeitou os limites que existem para a deliberação. Ou seja, saber se o exercício da autonomia privada pela Convenção de Condomínio, pela Assembleia, merece ou não tutela pelo ordenamento jurídico. Esse é o ponto. Né? Então, a falta de lei me parece um argumento insuficiente. No caso concreto, voltando a ele, o ministro deixou a porta aberta para uma possível interpretação, porque ele diz o seguinte, na falta de lei, proibindo a locação para o Airbnb, a locação é possível porque a exploração econômica é uma faculdade proprietária. Agora, no caso concreto, ele ressalvou, a operação sendo desenvolvida desde 2011 comprovou, e não há prova contrária nos autos, que não se ameaça a segurança da edificação. Então, no caso concreto, não havia ameaça à segurança. Eu tenho uma opinião pessoal que parece uma opinião em cima do muro, mas não é, sobre esse tema. Eu acho que a validade ou não da deliberação que proíbe vai depender necessariamente da vocação do condomínio edilício. Eu não posso, em abstrato, dizer que a cláusula é ou não conforme o ordenamento jurídico. Por uma razão muito simples. Eu concordo em gênero, número e grau
com a decisão se a gente pensar num condomínio em Angra, num condomínio em Búzios, num condomínio na Serra. Por quê? Muitas pessoas são proprietárias de imóveis e o são exatamente porque a locação ela possibilita arcar com o custo de manutenção da casa ao longo do ano. Você com locações no Réveillon, no Natal, na Semana Santa e Carnaval, você muitas vezes paga todo o custo, porque essa é a vocação. A rotatividade de pessoas é uma característica desses condomínios de lazer. De modo que faz todo sentido a decisão ao dizer que você não pode frear a minha faculdade de explorar economicamente esse imóvel em circunstâncias em que a vocação do condomínio assinale essa direção. Agora, se você pensar num condomínio residencial, a questão muda. Muda por quê? Você imagina uma locação para estrangeiros, diárias. Não temos hospedagem. Vamos trabalhar com a premissa de que a locação foi a premissa da corda. É a locação, maravilha. Mas são locações diárias, de estrangeiros estranhos que entram e saem no seu edifício todos os dias. Usam as áreas comuns todos os dias. Nesse caso, a ausência de hora para chegar, para sair, a ausência de limitações para transitar nas áreas comuns, pode ser, em razão de segurança, uma justificativa para uma deliberação proibitiva. Ou seja, a regra criada pela autonomia privada merecerá tutela ou não quando for funcionalizada. Há um autor chamado Pietro Perlingeri, que é um autor que foi um dos mentores da metodologia civil constitucional, que diz que toda categoria jurídica é estrutura e função. E esse tema é importantíssimo para compreendermos os desafios que a tecnologia tem trazido hoje. Toda categoria é estrutura e função. Ou seja, temos que entender o que é o fenômeno para a parte dali identificar para que ele serve. Fazendo isso, a gente consegue indicar qual é a disciplina jurídica aplicável. Então, no caso do Airbnb, independente da qualificação, independente da identificação do que ele é, a função vai indicar disciplina e merecimento ou não de tutela. Então, razões de segurança, razões muitas vezes de comodidade podem legitimamente justificar. E me parece que o contrário não foi dito no acórdão, porque o voto do relator não há acórdão ainda porque teve pedido de vista ontem, né? Já houve pedido de vista, né? Raul, né? Raul Araújo. Então, o voto do relator, ele abre essa possibilidade. Ele diz, no caso concreto, não há que se falar em ameaça à segurança, porque o evento, repito, ele vem se desenvolvendo desde 2011 sem qualquer questionamento. A única coisa que o condomínio questionou é que a locação era uma locação comercial e não residencial. Esse foi no questionamento. Por isso que eu digo para vocês, com esse voto eu concordo, porque as circunstâncias assinalam que nenhum interesse legítimo justificava, na ponderação, o sacrifício da faculdade de explorar economicamente o imóvel. Mas ele coloca lá a possibilidade de, eventualmente, comprovado no caso concreto, se fazer esse exame, essa investigação. Então, temos já um voto do STJ, em resumo, entendendo que não se pode proibir a locação do Airbnb. A proibição que vier a ocorrer, seja por convenção, seja por assembleia, será uma proibição nula, e essa é a primeira questão que eu ponho para reflexão. A segunda questão que eu trago envolve também um episódio recente, que foi a morte de pessoas no Chile, uma família, uma tragédia, que alugaram o imóvel pelo Airbnb e, por um vazamento de gás, acabaram morrendo. Aliás, a tragédia foi tão grande que parece que a mãe de um deles, aqui no Brasil, ia para lá e acabou infartando e morreu também, né? Uma tragédia familiar gigantesca. E aí se discutiu muito ali a responsabilização do Airbnb. Ele teria ou não responsabilidade? Eu acho que discutir a responsabilidade do Airbnb passa por uma premissa anterior. Há ou não relação de consumo, né? Você aplica ou não o CDC?
a meu ver, se aplica, pelo menos potencialmente. Por quê? Porque o Superior Tribunal de Justiça já fixou há algum tempo o entendimento de que nós adotamos no artigo 2º do CDC a chamada teoria finalista mitigada. O que significa isso? Ainda que você não seja o destinatário de fato, ainda que você seja o destinatário econômico, o que significa? Que você utilize o produto ou o serviço para gerar receitas, para gerar incremento para a sua atividade, para usar uma expressão do STJ, para usar o produto ou serviço como insumo de produção, você terá a aplicação do CDC se, no caso concreto, se verificar uma das hipóteses de vulnerabilidade, ou seja, a vulnerabilidade de natureza técnica, que é a falta de conhecimento acerca de um produto ou serviço, a vulnerabilidade fática, né, que é econômica, por exemplo, a déficit cognitivo, a vulnerabilidade informacional, e a jurídica, e a mais recente, que é a informacional. Então, comprovado que você, na sua relação com o Airbnb, você é vulnerável, ainda que a finalidade seja profissional, ainda que você utilize aquela locação é outra discussão, né? Ainda que você utilize aquele contrato, vou chamar de contrato, né? Porque eu acho que aquilo não é locação, ainda que você utilize aquele contrato para explorá-lo economicamente, você terá a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Bom, identificamos a disciplina jurídica, vamos para uma segunda reflexão. A responsabilidade civil do Airbnb, estaremos aqui discutindo não vício, ou seja, a falta de qualidade do serviço, mas sim um fato chamado acidente de consumo. E o acidente de consumo decorre daquilo que o CDC chama de serviço defeituoso. E o conceito de serviço defeituoso está na lei. O que é serviço defeituoso? É aquele que não fornece a segurança que é razoável esperar. Então, a meu ver, não há que se falar em defeito do serviço. Por quê? Embora eu, pessoalmente, não seja um usuário, não sei se vocês já utilizaram o Airbnb, não me parece razoável esperar que a plataforma, ao fazer a ligação, né, com o dono, faça uma vistoria, por exemplo, para saber se as instalações, até porque teria que quebrar o apartamento, você inviabilizaria o próprio avanço tecnológico, o próprio progresso. Então, eu não espero alugar um apartamento do Airbnb que o Airbnb faça a vistoria. Eu espero sim que o proprietário faça. A responsabilidade dele eu não tenho dúvida de que existe, né? Agora, a responsabilidade do Airbnb, a meu ver, não existe pelo CDC. Ou seja, o Código de Defesa do Consumidor, me parece, diz que o Airbnb não tem responsabilidade, porque diz que o serviço dele não foi prestado de forma defeituosa. Não é, repito, esperável de qualquer pessoa um nível de segurança que o imóvel seja uma fortaleza absolutamente intransponível. Não se espera, isso descaracteriza pelo CDC o defeito. E a outra discussão, que um outro fórum aqui da MERS também travou, fórum dos desembargadores José Assia, que é a maior autoridade no Brasil sobre um tema, que é o artigo 927, parágrafo único, a responsabilidade civil objetiva genérica. Uma outra discussão que se travou é se você poderia aplicar o 927, parágrafo único, para o Airbnb. Porque o 927, parágrafo único, ele revolucionou a responsabilidade civil brasileira ao criar uma hipótese de responsabilidade civil objetiva que não é pontual para nenhum caso. Por isso que é chamada de responsabilidade civil objetiva genérica. Ou seja, nós criamos uma cláusula de responsabilidade civil objetiva que se aplica em circunstâncias que não são previamente definidas, rompendo com o sistema não só brasileiro, mas com o sistema europeu. Então, esse artigo, o que ele diz? Haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, ou seja, objetiva, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para o direito de outrem. Então, entraria o Airbnb ou não? O próprio professor José Assia, eu conversei com ele sobre esse tema, que é muito rigoroso na aplicação do 927, parágrafo único. Ele, por exemplo, aplica, e me convenceu que está correto, no acidente de trânsito, por exemplo, nós, motoristas, respondemos objetivamente com base no 927, parágrafo único, ele entendeu que nesse caso não se aplica. Você pode até entender que dirigir uma atividade de risco é óbvio para os pedestres, mas você não pode entender que a disponibilização de uma plataforma que apenas aproxima pessoas interessadas em ocupar um imóvel gera um risco de vazamento de gás. Então, seja por não haver
um defeito do produto de serviço, do serviço, no caso, seja por não se aplicar 927, parágrafo único, você não teria aqui responsabilidade civil sequer objetiva. Então, essa é uma outra questão atual que passou a nos ocupar. E a terceira e última, para eu encerrar, é a própria qualificação dessa relação jurídica. Seria ou não uma relação locatícia? No coworking, por exemplo, né? No coworking você teria uma relação locatícia? Bom, o coworking é um reflexo de uma característica contemporânea que é o compartilhamento, né? A economia compartilhada é uma realidade. A economia compartilhada é uma tsunami contra a qual a gente não pode brigar. Ela invadiu a sociedade. As maiores empresas do Brasil, uma das maiores empresas do mundo, inclusive, não produzem mais produto e serviço, produzem tecnologia. Google, Microsoft, né? Você pega a lista das empresas com maior valor de mercado e muitas delas são empresas que não produzem nada. Não têm serviço, não prestam serviço, não produzem produtos, né? Elas produzem tecnologias. As startups estão aí proliferando e recebendo investimentos milionários, bilionários, né? Então, nesse arranjo de interesse que é o coworking, a pessoa procura uma mesa. E procura uma mesa por quê? Porque está alugando aquele espaço, não só por isso. Parece uma discussão semelhante à do shopping center, que o professor Capanã, como ele diz no livro dele, ajudou a sepultar, né? Durante muitos anos se discutiu a relação, aliás, o Zeca é um especialista também, durante muitos anos se discutiu a relação de empreendedor e lojista, né? Se era um contrato atípico, se era uma coligação contratual, se era uma locação com cláusula atípica, se era sociedade. Sociedade é uma loucura, aliás, né? Sociedade só nos lucros, né? Não na despesa. Então, a lei de locação, no artigo 54, veio e disse, olha só, nas relações de empreendedores e lojistas, prevalecerão as condições livremente pactuais respectivos contratos de locação. Aí o professor Capanã disse, sepultada a discussão em relação à locatícia. Aqui não temos essa definição ainda. Então, me parece, entendendo esse ano, por isso que eu volto à qualificação. O nosso grande desafio, e essa vai ser, em última análise, a mensagem que eu vou deixar para vocês, é qualificar essas novas realidades. Não adianta a gente tentar frear essas novidades. É um vento que a gente não vai parar com as mãos, não vai estocar, como a presidenta, né, disse certa vez. Não tem como a gente enfrentar essa realidade. Temos, sim, que tentar qualificar essas realidades e indicar a disciplina jurídica. E tentando qualificar, me parece que a pessoa, quando procura o coworking, né, quando procura o WeWork, que é a empresa mais conhecida, mais valiosa no mundo, que é uma outra discussão também, nessa área, procura por quê? Procura, número um, porque ele quer os serviços de lá. Eu não quero ter mais despesas fixas no meu escritório de advocacia, eu vou para um coworking. Lá eu vou ter Xerox, lá eu vou ter cafezinho, lá eu vou ter secretária, lá eu vou ter um ambiente de networking, que é um ativo importante. Então, me parece que você não busca o coworking, tentando compreender esse arranjo, pura e simplesmente para trocar a entrega de um espaço pela entrega de um valor, que são os elementos qualificadores da locação. Você busca muito mais. Então, me parece que a relação ali envolve um contrato atípico. Envolve um contrato atípico. A gente tem que parar com esse hábito de tentar enquadrar nas caixinhas existentes as transformações. As transformações trazem realidades novas que vão fazer com que estruturas antigas busquem atender às suas necessidades, mas que também estruturas novas surjam. Eu lembro de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, com Carlos Aires Brito, ainda na corte, em que se debateu a natureza do notário e do registrador. Aí pegaram lá, depois, eles são delegatários, está na Constituição, 236. São particulares delegatários do poder público. Mas que delegatário é esse? É concessão, é permissão? Pegaram as caixinhas, sentaram enquadrar e quebraram a cabeça. O ministro Carlos Aires Brito, um genial sergipano, pediu vista. E voltou com a vista. E anunciou o seguinte, olha, fiquei com um processo durante algumas semanas e em todas essas semanas meditei e refleti profundo e maduramente todos os dias, de manhã até a hora de dormir.
e cheguei, finalmente, a uma conclusão. Me parece que a natureza da atividade notarial registral é a expectativa, né? Notarial registral. Aí, aquele silêncio, não, como assim notarial registral? Ele é notarial registral, mas como assim notarial registral? Eu entendo que a atividade notarial registral é uma delegação que não pode ser enquadrada dentro das 3 delegações que a gente conhece. A Constituição criou uma delegação diferente. E, portanto, a atividade notarial é uma atividade notarial registral. Ela é uma categoria própria. Você pode dizer que algo se enquadra na categoria notarial registral e não que ela se enquadra em outra categoria. Negócio genial, né? Me parece que esses desafios que a tecnologia tem trazido, impõem essa verificação. Então, eu não consigo, que até queria ouvir depois a opinião do professor Capanema, não consigo identificar apenas os elementos que qualificam a relação contratual locatícia. É a mesma discussão do Build-Suit. O doutor Rodrigo Fux gosta muito desse tema. Na Build-Suit você não tem uma locação. Não tem uma locação só. Você tem um arranjo de negócios jurídicos que são essenciais para o desenvolvimento daquela operação de Build-Suit. A aquisição do terreno é uma delas, mais importante até do que a locação, né? Porque a reforma ou a construção, as duas juntas vão gerar o investimento por parte de uma das partes. Então, a lei de locação também, tentando resolver esse problema, qualificou como locação, mas deu autonomia para as partes disciplinares. Então, no caso do coworking e no caso do co-live, me parece que a relação ela não é locatícia. Fábio, qual a importância prática disso? Eu pego esta sala, divido em mesas e passo a alugar por R$1.000 para cada um de vocês. Primeira pergunta, vocês não estão pagando, o que eu faço? Ação de despejo? Vou usar uma ação de despejo? Então, André Abelha está em mora. Eu vou usar uma ação de despejo? Ou eu vou fazer como a Bodytech faz? Dedo, você purga a mora. Você bota o dedo e não deixa entrar. Você pode barrar a pessoa, isso vai depender da qualificação que você dê. Cabe renovatória? Cabe renovatória? A sublocação não pode ser feita por valor superior à da locação. Inviabiliza. Inviabiliza o coworking. Enfim, a qualificação, insisto nisso, atrai a disciplina jurídica. Então, são 3 questões que eu queria colocar. A gente tem muitos desafios, esses desafios serão desenvolvidos a partir de hoje. A ideia é essa, trazer questões propositivas e caminhos possíveis, né? A gente tem que pensar, a gente tem que entender essas transformações como algo irreversível. Não adianta sermos tecnofóbicos, né? A aversão à tecnologia, né? A tecnologia vem trazendo inovações. A gente teve transformações na humanidade. Acho que tem um grande autor israelense que fala sobre isso. A gente teve vários estágios de evolução na humanidade. A gente teve o período da evolução cognitiva, o período da evolução técnica, até chegarmos à tecnologia analógica. Isso tudo passou. Hoje a gente vive um momento da revolução digital. E a revolução digital que veio para ficar pelas próximas décadas, pelo menos, sem querer vaticinar o futuro. Então não tem como a gente fugir disso. É preciso olhar com carinho para essa realidade, é preciso enfrentar a realidade. Ontem a Câmara Municipal discutiu a proibição, não foi a proibição, na verdade, a criação de uma lei com uma série de restrições para a atividade do Uber, né? Se vocês tiverem a oportunidade de ler os votos do ministro Luiz Roberto Barroso e do ministro Luiz Fux, enfrentando essa questão, vocês terão ali uma aula de conciliação entre desenvolvimento tecnológico e conformidade constitucional. A Constituição assegura a livre iniciativa privada como valor fundante, ao lado da dignidade da pessoa humana. Porque entende a Constituição, no 170, que a livre iniciativa privada não é um fim em si mesmo, e sim um instrumento para propiciar a todos uma existência digna, para construir, de acordo com o artigo 3º, uma sociedade justa, livre e solidária. Eu acho que se a gente conseguir pensar e desenvolver instrumentalmente essas ferramentas dogmáticas, a gente vai ajudar e muito a criar essa sociedade mais livre, justa, solidária, uma sociedade certamente mais feliz, e fazendo uma sociedade mais feliz, seremos certamente mais felizes. Muito obrigado.